Já tá o tempo aí, vai. Até a Luna, subimos a nação. Ela não é direito, não. Ela não é direito, não. Aqui o Glauber tá aqui. A bancada do pessoal diz que o Glauber tá aqui. Estou aqui. Fala, Glauber! Estou aqui atrás de você. Então, olá. Tudo bom? E aí, Glauber? Como é que você vai? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? A câmera aqui está reprovada, porque ele fica atrás do que tem que ser filmado. Você tem que Se eu fosse pegar aqueles jornalista, negocinhos, ó. Você pega aquele negocinho. Aqueles parábolas. Pô, selfie, né? Se eu fosse jornalista, tudo bem, mas... Selfie. Como você não é, tá perpetuado. Posso falar essa música? Gente, pode puxar ele? Não. Só para outros parentes. Tem mais algum senador aqui da CCJ? Não, né? Você assinou? Quem vai receber? Bom, o ministro não vai que vai receber. O senador Lobão não Nem é da Moraes. Ele não quis receber, Gente, você pode puxar essa cadeira para esse carrinho para lá, né? Esse é o ofício dos senadores, assinado pelo senador Independente e pela senadora Gleisi, encaminhando aqui ao processo de sabatina do senhor Alexandre de Moraes 270 mil assinaturas que foram coletadas por entidades da sociedade civil, lideradas pelo Centro Acadêmico 11 de agosto da USP. Né? Então, eu quis deixar aí com... Não, esse aqui eles vão entregar. Ah, tá junto. Esse aqui eu acho que é o... Esse aqui... Paula. Esse aqui você vai entregar junto com a assinatura. Esse documento que trabalha com isso aqui. Que é esse que o pessoal assinou. Vocês têm que assinar. Sim. Isso. Tem uma cópia? Tem mais uma cópia aqui? Só para ter recebido? A gente entrega isso. Deixa ele abrir, deve estar aqui na caixa. Tá na caixa. Ah, tá. Aí se puder receber aqui, assim também, é uma cópia do abaixo assinado. Imagina se todos esses advogados não iam fazer outra coisa. Vamos fazer uma leitura, gente, da nota. Acho bom. Ótimo. Nossa presidenta vai ver. Acho que nada mais justo que ler o abaixo-assinado que esses 230 mil pessoas assinaram. Né? Nota de repúdio do Centro Acadêmico 11 de agosto à nomeação de Alexandre de Moraes ao STF. É com tremenda inquietação e incredulidade que recebemos a notícia de que o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, terá o nome indicado por Michel Temer para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Redigimos há poucos dias uma carta dirigida ao ministro, que expressamos que ele não se encontrava à altura do cargo de ministro de Justiça. O mesmo vale de maneira ainda mais veemente ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes demonstrou ao longo de sua trajetória desrespeito a princípios fundantes da Carta Magna. São constantes declarações e posturas histriônicas e fortemente partidarizadas, o que definitivamente não lhe confere a reputação ilibada exigida pelo cargo. Em sua tese de doutoramento, apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em julho de 2000, e hoje ministro da Justiça sustentou que, na indicação ao cargo de ministro do Supremo, fossem vedados os que exercem cargos de confiança durante o mandato do presidente da República em exercício, para que se evitasse demonstração de gratidão política. Por esse critério, ele próprio estaria impedido de ser indicado por Temer. Mesmo que não haja acordo com tal impedimento para as nomeações, no presente caso é patente o conflito de interesse colocado, num cenário em que figuras próximas de Moraes, incluído o núcleo duro do atual governo,
são citadas diversas vezes em relação à Operação Lava Jato. Sua postura diante da crise do sistema carcerário, como indicamos anteriormente, também atinge a sua figura, demonstrando completa incompetência por parte do indicado. As declarações do ministro explicitaram a capacidade para atuar como representante da justiça no país, ainda mais em relação ao que se espera de um juiz do Supremo enquanto guardião da Constituição. Ainda enquanto ministro da Justiça, em gesto absurdo durante a ato de campanha do então deputado Duarte Nogueira, PSDB, a Prefeitura de Ribeirão Preto, Moraes vazou informações sigilosas sobre o futuro das investigações da Operação Lava Jato, adiantando uma nova fase da operação. Anteriormente, ocupando o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, permitiu em nítida ilegalidade que a Polícia Militar agisse contra estudantes secundaristas em pretensas integrações de posse sem mandato judicial. Alexandre de Moraes tem apenas 49 anos, o que lhe confere a possibilidade de exercer durante 26 anos o posto de ministro. É impensável que, diante do que se pretende ser um regime democrático, alguém goze de tamanho poder por tanto tempo, ainda mais sem contar com a legitimidade do voto popular, como ocorre no Judiciário. Além de repudiarmos veemente a nomeação de Alexandre de Moraes, defendemos, assim como a própria tese de doutoramento do indicado, que seja adotado um modelo de mandatos com prazo definido para juízes do Supremo. Não é possível que indicações, algumas tão polêmicas como o caso em tela, fiquem tanto tempo na Corte Suprema. Atos contra a absurda nomeação estão sendo organizados pelo país, como nós dizer todos, hoje no Largo São Francisco às 6 horas, no Rio, no Circo Voador e em Belo Horizonte. Na Praça dos Três Poderes às 6 horas também. Praça dos Três Poderes do Território. Tudo bom. Qual é o seu nome, Paula? Paula Faria Mazzucchi. Meu nome é Paula Mazzucchi, eu sou presidenta do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Rodolfo. Gente, nós, eu, senador Lindenberg e senadora Gleisi, que além de membros da oposição, obrigado, somos membros daqui dessa Comissão de Constituição e Justiça, recebemos, Paula, esse abaixo-assinado e solicitamos agora que seja incorporada essas assinaturas e a nota de repúdio do Centro Acadêmico 11 de Agosto ao processo de sabatina e indicação do senhor Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. É, no mínimo, preocupante para os valores republicanos também, no momento que está em curso a Operação Lava Jato, que alguém que notadamente teve manifestações e posições contrárias às investigações venha ascender esse posto. Amanhã, eu, senadores Lindenberg, Gleisi e os demais senadores da oposição cumprirão nessa CCJ o papel que nos cabe na Constituição. Diz a Constituição claramente que é prerrogativa exclusiva do Senado Federal sabatinar e indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o local da sabatina é aqui na CCJ. O local da votação é no plenário do Supremo. Não é nenhum bar nos arredores de Brasília. É este o local onde candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser sabatinado. Não é em nenhum acordo ou conchavo por qualquer outro canto. Nós estaremos aqui como estivemos nas sabatinas anteriores dos ministros, para cumprir o pré-requisito. Obviamente esperamos, não tem nenhum voto definido, e esperamos que o ministro responda às graves acusações que pesam sobre ele. A Constituição exige, Paula, como vocês muito bem sabem do Centro Acadêmico 11 de Agosto, 3 pré-requisitos para ser ministro do Supremo. Ter mais de 35 anos, ter notável saber jurídico e ter ilibada reputação. De todos estes, sabemos que o senhor ministro cumpre o pré-requisito de 35 anos. É necessário que ele apresente as argumentações que nos convençam de que os outros 2 pré-requisitos é cumprido por ele. Tenham certeza que aqui, amanhã, nós da oposição iremos cumprir o papel que a Constituição nos responsabiliza, de sabatinar o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal com a firmeza e com a dureza das
afirmações que tem em relação a ele. Eu espero que, acima de tudo, amanhã ele possa aqui prestar os esclarecimentos. E, Paulo, nós temos a agradecer o papel do Centro Acadêmico 11 de Agosto, do glorioso Centro Acadêmico 11 de Agosto, do mais antiga entidade do movimento estudantil no país, mais antiga que a própria União Nacional dos Estudantes, pelo papel, pelos esclarecimentos que estão cumprindo e trazendo para esse processo de educação. Uma palavra, senadora Gleisi, Lindbergh é minha essa cerimônia, entendeu? Essa sala refrigerada. Eu gosto que aqui a gente acerta, entendeu? Senadora assume minha cerimônia e vai juntando. Eu queria primeiro parabenizar aqui o Centro Acadêmico 11 de Agosto, a Conecta, também o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e as outras entidades que fizeram esse movimento. De fato, um movimento forte, 270 mil assinaturas, sendo que 200 mil colhidas em 3 dias. Isso mostra a relevância do assunto que nós estamos tratando nessa casa. Aliás, nós estamos tratando de um assunto relevante, é a Suprema Corte do país. Temos 11 ministros e óbvio que a escolha de um ministro, ela não mexe só com essa casa, com o mundo da política, com as operações que estão em curso. Ela mexe com o país inteiro, com valores, com processos que estão no Supremo. Então, por isso, a nossa preocupação, assim como vocês estão tendo aqui com a entrega desse abaixo-assinado, com a indicação do senhor Alexandre Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós avaliamos que é um processo extremamente partidarizado, muito mais do que outros que já foram citados no processo de escolha de membros do Supremo. Isso traz uma insegurança para a sociedade, traz uma insegurança para os movimentos sociais, traz uma insegurança para as instituições. Então, como disse aqui o senador Rodolfo e o Randolph também, o senador Lindbergh que deve falar, nós amanhã vamos ser muito firmes nessa sabatina. Nós queremos saber quais são os posicionamentos do ministro que está sendo indicado sobre vários temas, inclusive sobre temas que ele já escreveu. Nós já tivemos precedentes nessa história do que esqueçam o que eu escrevi e vimos aonde o Brasil foi parar. Então nós precisamos que amanhã o Senado da República, a CCJ, eu espero que a faça com seriedade uma sabatina para realmente expor quem está pleiteando ou quem está sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. E movimentos como os de vocês, aqui junto com os nossos parlamentares, nossos deputados, Taulísio Zaratini, da Câmara dos Deputados, nos ajudam muito nesse embate, até porque a oposição aqui é minoritária. Então, parabéns pelo trabalho e pela força de vocês. Agora com a palavra, senador Lindbergh. Olha, rapidinho antes de passar para os deputados, a gente denunciou na época do golpe, daquele impeachment contra a presidenta Dilma, que o golpe estava acontecendo por 2 motivos. Primeiro, era retirar direitos dos trabalhadores. E depois, uma associação de parlamentares para fugir de investigações. Esse Alexandre de Moraes não tem isenção, não tem imparcialidade para ser ministro do STF. De um juiz se espera isso. Imparcialidade, isenção. Como é que ele vai ser revisor da Lava Jato se ele era ministro da Justiça do governo do Temer, que é investigado, que tem 5 ministros investigados, que tem várias lideranças do PSDB investigadas? Qual a isenção dele, por exemplo, para julgar o impeachment? Porque o Supremo Tribunal Federal vai ter que ter um posicionamento sobre o impeachment de Rousseff. Ele não tem isenção alguma. Então, eu acho muito importante, nós queremos parabenizar essa movimentação do Centro Acadêmico 11 de Agosto, do Conectas e de todos vocês. Eu acho que a sociedade brasileira vai estar atenta ao dia de amanhã. É mais um fato que eles querem criar nesse sentido, de proteger esse governo que está aí, que não tem legitimidade alguma, que está afundando numa área de corrupção. Então eu quero aqui deixar muito clara a nossa posição. Nós vamos amanhã, como disse o senador Randolph e a senadora Gleisi, fazer o nosso trabalho como senador, que é fazer uma sabatina séria. Eu espero que todos os senadores façam isso. A sabatina do ministro Fachin demorou 12 horas. Sabatina, esse modelo nosso é inspirado nos Estados Unidos, que é o mesmo processo. Do teoria foram outras 10 horas. Do teoria foram outras 10 horas. Lá nos Estados Unidos tem sabatinas que duram semanas. Então eu espero aqui seriedade dos senadores para que a gente faça uma sabatina extremamente rigorosa no dia de amanhã. Eu quero chamar... Deixa eu só colocar uma questão, Lindbergh. Quer dizer, claro que a senadora Vanessa não pode estar aqui agora, que ela está vindo de São Paulo nesse momento. E eu sou vice-líder da oposição também na Câmara. É óbvio que a sabatina no Senado, mas isso é uma preocupação do Parlamento brasileiro. Então, essa iniciativa do
do Diretório do Jagosto, ela é muito marcante, muito relevante na história desse processo todo. E é bom dizer que é um assinte, quer dizer, a indicação de Alexandre de Moraes é um assinte por tudo que ele, por todos os comportamentos que ele vem acumulando e porque nós estamos às vésperas de um grande vexame também. Porque já há uma ação de Lindbergh, não sei se você sabe, no Tribunal Penal de Haia, que está sendo movida pela esposa do autor do livro que ele plagiou, contra o Alexandre de Moraes. Então nós estamos às vésperas de ver uma sabatina de um ministro da Justiça que blinda o governo que foi ungido por uma ruptura constitucional, vem em nome dessa ruptura constitucional e ainda será processado internacionalmente pelo plágio do livro do autor espanhol pela sua esposa, pela esposa do autor. Então é vexaminoso, é vergonhoso para o Brasil que nós passemos novamente por esse processo. Então, parabenizando o DA, nós vamos acompanhar com muita força isso e fazer as denúncias necessárias a partir da Câmara. Vai falar o Glauber pelo PSOL e o Zaratini pela liderança do PT da Câmara. É o último a falar, encerra. Deixa eu só me dirigir a Paula aqui também. Paula, a bancada do pessoal quer se dirigir a você e a todos os movimentos que recolheram essas assinaturas, que estão aqui nesse momento apresentando mais de 270 mil assinaturas, demonstrando claramente que o que acontece aqui hoje tem uma demonstração da sociedade brasileira contra os absurdos que estão sendo cometidos e que a nomeação de Alexandre de Moraes é mais um desses absurdos. Da bancada do pessoal estamos aqui eu, o deputado Ivan Valente, o deputado Chico Alencar, o deputado Edmilson Rodrigues, mas o deputado Jean Willis, a deputada Luísa Erundina também tem a mesma posição. A gente tem a convicção de que Alexandre de Moraes não tem nem a reputação ilibada, nem o notório saber jurídico, a partir do momento, inclusive, que foi denunciado por plagiar obras de outros autores. Sem contar que ele vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, se lá estiver, que vai ter como objetivo blindar tanto Michel Temer quanto os outros ministros e colegas de governo e de partido. Então, essa mobilização social, no recolhimento de milhares de assinaturas, dá uma demonstração clara de como a sociedade brasileira está reagindo contra esse tipo de ação. Fica aqui também a nossa solidariedade e a nossa posição. A bancada do PSOL apresentou também uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que eles possam também se posicionar sobre a nomeação de Alexandre de Moraes. Parabéns, Paulo, e parabéns a todos que articularam esse movimento. A gente queria parabenizar aqui o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que fez essa importante coleta de assinaturas.